Fala, galerinha, tá acabando, ó. Forças intermoleculares, parte 3. A gente já falou das forças de London, das moléculas apolares. Já falamos das forças de polo, nas moléculas polares. E a gente agora vai falar, talvez, da força mais conhecida de todas, também de moléculas polares, que são as ligações de hidrogênio. Cuidado a galera da segunda fase da UERJ para não escrever pontes de hidrogênio, porque esse nome é muito famoso, mas ele não é mais aceito, embora muita gente ainda chame assim. Então a gente vai, tanto que aqui vai estar escrito assim, ó, pontes de hidrogênio. Mas eu sugiro que você, é a força número 3, eu sugiro que você escreva ligação de hidrogênio. Ela é uma força particular, ou seja, é uma força que é uma dipolo-dipolo, só que ela tem uma intensidade maior, exatamente pelo fato quando o nitrogênio reage com os 3 elementos mais eletronegativos da tabela, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Tanto que a gente chama de H-FON. Então a ligação de hidrogênio ocorre entre átomos de hidrogênio ligados a elementos como oxigênio, flúor ou nitrogênio. Essa interação ela é mais intensa do que todas as forças intermoleculares que a gente estudou até agora. Então a gente tem um outro desenho aqui, por exemplo, eu tenho uma molécula de água, aqui por exemplo, se ligando a outra molécula de água, lá, o hidrogênio que é positivo, na polaridade da molécula da água, se ligando ao oxigênio, que é uma molécula negativa. Então, o hidrogênio, que é positivo, se liga a uma molécula de oxigênio, que é uma molécula negativa. E essa interação aqui ela é muito forte. Isso reflete muito no ponto de ebulição. As moléculas que fazem ligação de hidrogênio têm pontos de ebulição maiores do que as moléculas, voltar aqui no slide, ó, do que a dipolo-dipolo e do que as forças de London. Então aqui, por exemplo, se eu tiver um grupo OH e se eu tiver um grupo NH, cara, certamente esses caras possuem pontos de ebulição maiores. Quer ver uma coisa? Eu vou achar aqui uma questão no vestibular da UERJ ou no vestibular Enem, tanto faz, que mostra que as moléculas que fazem ligações de hidrogênio, elas têm 2 características. Ó, eu vou escrever aqui para vocês essas 2 características. A primeira característica que eu vou escrever aqui para vocês é o seguinte. Primeiro, que elas têm pontos de ebulição elevados. A segunda característica é que ela tem alta solubilidade em água. Então, moléculas que fazem ligação de hidrogênio, ou seja, que tem esses grupinhos aqui, ó, OH e NH, elas são muitíssimo solúveis em água. Tanto que quando a gente pega, por exemplo, uma questão, eu achar aqui uma questão muito parecida, deixa eu ver se eu consigo achar aqui na prova do Enem, na prova da UERJ. Eu sei que eu tenho uma questão aqui que fala disso. Na verdade, eu tenho várias, mas eu quero fazer uma fácil para deixar para vocês tentarem. Aqui, por exemplo, a questão número 20, uma questão do Enem. O cara fala que a pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando ela está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre que possível utilizar hidratantes, umectantes, feitos à base de glicerina e polietileno glicol, e coloca as estruturas aqui, ó. Olha o OH aqui, ó. OH, OH, OH na glicerina, olha o OH aqui e o OH aqui no polietileno glicol, que é exatamente esses grupos que estão aqui, ó, no slide, que aumentam a solubilidade em água e aumentam o ponto de ebulição. Quando o cara me pergunta qual é o tipo de força, a retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila, que é o nome desse grupinho aqui,
com a umidade contida no ambiente por meio de ligações de hidrogênio. A letra E é a opção verdadeira. Aqui, por exemplo, a única coisa que não foi dita para você na questão número... deixa eu ver se a gente consegue fazer a 21. Olha lá, 21, ó. Uma questão da UERJ. Considere uma mistura homogênea que contém quantidades iguais da substância hexano. Ó, o hexano é um hidrocarboneto, e por ser um hidrocarboneto ele é apolar. O pentano também é um hidrocarboneto e também é apolar. O ácido etanóico, galera, o ácido etanóico, ó, se a gente botar aqui, ó, na tela, o ácido etanóico, o ácido etanóico ele faz ligação de hidrogênio. Olha a estrutura dele aqui, ó. Ele tem exatamente o grupo hidroxila, que é aquele grupo que eu mostrei aqui para vocês no slide. Se o cara tiver esse grupo hidroxila, ele faz ligação de hidrogênio. Então aqui, ó, quando a gente volta na questão, eu vou abrir aqui a questão do PDF, e o metilbenzeno, que é o último, também é um hidrocarboneto. Ou seja, o cara listou para mim 3 hidrocarbonetos, e um cara que faz ligação de hidrogênio. Então, o único cara que faz ligação de hidrogênio é esse maluco aqui. E esse maluco ele tem uma solubilidade em água alta. Então, por exemplo, quando ele fala que na fase orgânica e na fase aquosa, eu não sei se eu consigo escrever, porque eu estou aqui no PDF. Ó. Será que eu consigo escrever? Editar texto e editar imagens. Ih, rapaz, não é que dá? Então, aqui, por exemplo, ó, nessa fase aqui, ó, esse cara aqui, que é o ácido etanóico, ele é o único maluco. Esse cara aqui, ó, o ácido etanóico. Não vou escrever não, senão vou estragar o arquivo e esse arquivo vai chegar em você assim. O ácido etanóico é o único que faz ligação de hidrogênio, então ele é o único capaz de poder migrar para a fase aquosa. Olha lá. A fase orgânica vai receber todos os outros. O hexano, o pentano e o metilbenzeno. Cara, quando ele pergunta que na fase aquosa da mistura heterogênea apenas uma substância orgânica de maior solubilidade em água está presente, galera, olha o que eu escrevi para você aqui, ó, a substância para ter maior solubilidade, ela tem que fazer ligação de hidrogênio. Então, a molécula única que faz ligação de hidrogênio aqui é a molécula do ácido etanóico. Então, a resposta dessa questão aqui é a letra C. Eu vou disponibilizar essa lista para vocês, ela tem 25 questões, só de questões da UERJ, só de questões da Enem e algumas de segunda fase da UERJ. Então, fica ligado que eu vou disponibilizar isso para você. Por exemplo, eu criei um exercíciozinho aqui para perguntar para você qual dessas 4 substâncias realizam ligações de hidrogênio. Ora, pois. Se eu disse para você que o cara, para realizar ligações de hidrogênio, precisa ter esses 2 grupos aqui, ó, as únicas 2 substâncias capazes de fazerem isso são essas 2 aqui. A molécula da amônia, que tem o grupamento NH, e a molécula da água, que tem a hidroxila, que tem esse OHzinho aqui. Ó. Vou circular aqui para você poder ver. Ó, esse OH aqui. E eu não consigo fazer com esse negócio. Mas dá para ver aqui, ó, OH desse lado, OH do outro. NH aqui, tem 3 NHs aqui. Então, as únicas 2 moléculas capazes de realizar ligação de hidrogênio é a molécula da água e a molécula da amônia. Beleza? Aqui a água, naturalmente, tem acento. A molécula da água e a molécula da amônia. Então, fica ligado nisso. E a molécula da água, especificamente a molécula da água, por conta da ligação de hidrogênio, que é uma ligação muito forte, ela cria uma coisa chamada tensão superficial. A tensão superficial é uma camada, é uma película que se forma na superfície da água. A gente consegue, por exemplo, jogar uma pedra num lago e essa pedra, antes de afundar, ela vai quicando na lâmina da água por várias vezes. Isso só é possível através da tensão superficial. Por exemplo, um inseto pousar na água, como a gente tem aqui, eu acho que é um grilo. Quando ele pousa na água,
exatamente ele não afunda, porque ali existe uma parada chamada tensão superficial. E é curioso, eu fui pegar uma foto dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, um nadador que ganhou os 200 metros costa, um americano chamado John Clark, olha lá, ele ganhou a prova e um fotógrafo fez essa imagem aqui, que mostra exatamente a película de água aqui, ó, na superfície da pele dele. Ou seja, uma imagem sensacional. A água consegue fazer isso daqui. Isso se chama tensão superficial. Claro que não dura muito tempo, mas a água é a única molécula capaz de fazer isso. Sozinha é a única. E aí, só para vocês entenderem aqui o que acontece, eu tenho vários desenhos aqui, ó. Isso daqui, ó, essa forma esférica que uma gota de água pode assumir é exatamente pelo fato da molécula de água da superfície ela conseguir se agarrar a moléculas da parte de baixo. Então, ó, ela se agarra embaixo, ela se agarra embaixo, ela se agarra na lateral e se agarra na outra lateral. Esse desenho aqui mostra isso. Esse pedacinho aqui, ó, ah lá, esse pedaço aqui. Então, você tem atração para baixo, você tem atração para os lados. E aí, quando você forma essa atração aqui para os lados, ó, você acaba criando uma lâmina. Essa lâmina aqui é que permite com que o inseto pouse ali em cima. Só que existem algumas substâncias que destroem essa lâmina. Uma delas é o sabão, por exemplo. Quando você joga sabão em água, a tensão superficial da água vai embora, galera. Porque o sabão ele entra aqui no meio, ó, e quebra essa interação que existe entre as moléculas da água. Então, essa lâmina de água aqui, ó, na superfície, é como se uma molécula de água, olha ela aqui, ela abraçasse outra, abraçasse outra, abraçasse outra e criasse uma lâmina exatamente na superfície que permite que alguns objetos flutuem. A tensão superficial ajuda, por exemplo, como eu falei para vocês, alguns insetos pousarem sobre a água. Uma outra coisa interessante que a gente tem que saber da molécula da água é que, a água líquida e a água sólida, que a gente chama de gelo, elas possuem densidades diferentes. Aí você fala assim, mas como é que pode ser a mesma substância? Simples. A água no estado líquido, as moléculas elas ficam desordenadas. E essa, digamos aqui, desordem não permite que haja um espaçamento entre as moléculas. Então, as moléculas de água elas ficam muito juntinhas. Quando você bota a molécula de água na geladeira, a molécula de água ela se arruma na forma hexagonal. Galera, e cria um buraco. Ela cria um buraco aqui no meio. Esse buraco não existe aqui. E como a gente tem uma relação de massa por volume, e se a gente imaginar que a massa dessas 6 moléculas de água aqui é igual à massa dessas 6 moléculas de água aqui, exatamente porque a quantidade é a mesma, ou seja, quando a massa for a mesma, aquelas moléculas que ocuparem um volume maior, na razão massa por volume, vão apresentar densidade menor, ou seja, quando você sobe esse número aqui de volume, a densidade diminui, por isso que o gelo flutua. Agora, na molécula da água, como você reduz o volume, o espaço entre elas, o volume cai, e aí, consequentemente, a densidade sobe, por isso que a molécula de água, no estado líquido, ela vai para o fundo. Isso explica porque, por exemplo, os icebergs flutuam, exatamente porque o cristal de gelo ele ocupa um volume, um espaço maior, e esse volume maior acaba fazendo com que a densidade fique menor ainda. Então, eu criei aqui um exemplo relacionado a tudo que a gente falou, das 3 forças que a gente listou até agora. Por exemplo, a molécula do propano, eu vou escrever aqui para vocês, a molécula do propano ela é uma molécula apolar. A molécula do propano ela é uma molécula apolar. Enquanto essa molécula aqui é uma molécula apolar, ela vai fazer a força do tipo de polo induzido. Está escrito aqui. A molécula do propano de polo induzido. Agora, quando a gente fala da molécula do propanal e da molécula da propanona, que são essas duas aqui, ó, aqui é a propanona e aqui é o propanal. As duas têm isso daqui que a gente chama de carbonila.
Olha lá, a molécula do propanal também tem essa carbonila aqui, que é o C dupla O. Aliás, esse pedacinho aqui, ó, esse C dupla O aqui, ó, é chamado de carbonila. Olha lá. Esse C dupla O aqui, ele também é chamado de carbonila. Então, a gente tem uma carbonila e também uma carbonila. E o interessante é que quando você olha para as duas moléculas, as moléculas, cara, elas têm rigorosamente a mesma força, que é a dipolo-dipolo, permanente. Diferente dessa daqui. Quando eu falar de polo-dipolo, eu estou falando da permanente. Cara, e elas têm a mesma massa. Isso faz com que, aqui, ó, a mesma massa, ó, 58, 58. Isso faz com que elas tenham pontos de fusão e pontos de ebulição muito próximos. Então, a diferença entre as duas é mínima. Não, a gente não consegue responder assim, ó, quando tudo empata, ou seja, a força empatou, a massa empatou e a estrutura da molécula também empata. Agora, quando eu venho para essas duas últimas aqui, ó, que é a molécula do propanol e do ácido propanóico, ó, o ácido propanóico dá para a gente perceber nessa linha aqui, ó, que é uma linha em que o ponto de ebulição está aumentando. Só está aumentando porque o ácido propanóico tem a carbonila e uma hidroxila, ou seja, ele tem dois grupos que aumentam pontos de ebulição, que é aquele C dupla O ali no canto e a hidroxila. E o ácido propanóico, ele tem ponto de ebulição maior do que o etanol, ou do que o propanol, porque o propanol, ele só tem a hidroxila. Isso faz com que ele faça a ligação de hidrogênio e, naturalmente, tem um ponto de ebulição alto. Só que esse cara aqui, além de ter a hidroxila, ele tem também a carbonila. Então, como ele tem as duas coisas, ele acaba tendo um ponto de ebulição mais elevado. Então, o que a gente tem aqui, ó, é que à medida que a gente vai andando para a direita, a força de atração entre as moléculas ela acaba aumentando. E a última coisa que a gente precisa entender é que, por exemplo, ó, aqui é uma ligação de hidrogênio. Só que aqui também é uma ligação de hidrogênio. Só que essa ligação de hidrogênio é entre duas moléculas idênticas. Eu tenho duas moléculas idênticas, aqui e aqui. Então, essa é uma força intermolecular de ligação de hidrogênio, que quando comparada com essa, que também é uma ligação de hidrogênio, mas é uma ligação dentro da própria molécula, repara, eu não tenho essa molécula aqui desenhada duas vezes. Se dentro da própria molécula existir a possibilidade entre dois grupos, e eu lembro a vocês, ó, vou voltar lá em cima, os grupos que fazem ligação de hidrogênio são esses grupos aqui, ó, o OH e o NH. Então, ó, nesse slide aqui, a mesma molécula tinha o OH e tinha o NH. Então, dentro da própria molécula, eu criei uma ligação intramolecular. As ligações intramoleculares, elas superam as ligações intermoleculares, ou seja, a intra é dentro da própria molécula. Inter é entre moléculas. Então, no caso dessas duas aqui, ó, as duas fazem ligação de hidrogênio. Só que a da esquerda faz uma ligação de hidrogênio intramolecular e a da direita faz uma ligação de hidrogênio intermolecular. Isso não é muito comum. Mas, quando aparecer uma molécula que seja capaz, sem a necessidade de outra, fazer uma ligação de hidrogênio dentro dela mesma, eu tenho rigorosamente uma força mais forte e isso vai refletir num ponto de ebulição maior. Então, esse cara aqui, ó, eu escrevo que ele tem ebulição maior. Beleza? Que a força é intramolecular. Vou apagar aqui para a gente poder seguir. Aí a gente vai para a última força, no nosso último vídeo, que é a força íon-dipolo. Beleza? Então até daqui a pouquinho, a nossa última parte da aula de forças intermoleculares. Valeu, galera!